Olá, eu sou o Clair e você está no meu canal. Em vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Novo Testamento grego, o Novo Testamento em hebraico, Novo Testamento ser um documento judaico. Eu quero conversar sobre esses assuntos, mas para isso eu preciso que você acompanhe esse vídeo até o final. Se inscreva aqui, nos ajude a bater 20 mil inscritos, 200 mil. Então se inscreva, acompanhe para receber notificações de novos vídeos. Também na página inicial e na descrição desse vídeo aqui você encontra um curso de teologia pagamento único. Então eu ficaria muito feliz que você nos acompanhasse aí nessa caminhada, beleza? Tem um curso de teologia pagamento único. Caso queira falar comigo, só ir na página inicial do canal você vai encontrar o meu Facebook, meu Instagram, e bora conversar de teologia, falar disso também. Essencialmente, nos últimos anos, e não é uma coisa nova, pelo menos uns 12, 13 anos, você tem essa onda não é nem judaísmo, é uma onda de uma galera que quer se vestir como judeu, que quer parecer ser judeu. Essa moda ela foi muito fortalecida pela moda da Universal também, né? A Universal aí o cara construiu o templo e aí começou, né? Isso é moda, tá? É moda. Isso é uma coisa recente. É um processo de crente evangélico brasileiro querer se vestir igual ao judeu, né? Que aí acaba gerando os judeus de internet. E uma das argumentações mais bestas que eu vejo é porque o Novo Testamento, se Jesus era judeu, o Novo Testamento tinha que ser redigido em hebraico, obrigatoriamente. E eu parei para pensar e falei, tá, a evidência mostra que foi em grego, beleza. Tipo, as cópias mais antigas, a questão geográfica, o público, tudo demonstra que foi em grego. Mas eu teria algum problema se o Novo Testamento tivesse sido redigido em aramaico ou hebraico? Eu não teria problema nenhum se houvesse evidência manuscritológica. Manuscrito. Coisa antiga, do segundo século, do primeiro século. Né? Se tivesse se você tivesse mais de uma cópia, se eu tivesse mais de uma versão grega, né? E não tem, só tem uma versão grega e você tem 5 versões aramaicas, uma diferente da outra, né? As cópias que temos são distantes, então a evidência manuscritológica coloca para o grego, mas se fosse uma versão aramaica datada do segundo século e não tivesse mais nenhuma variação dela e tivesse variação de tradução, e você tivesse 2, 3 variações de tradução do texto grego para o Novo Testamento, eu chegaria aqui e falaria, não, o Novo Testamento é tradução, o original é essa cópia aramaica, ou possivelmente, ou dá a entender que o mais próximo do original será essa cópia aramaica, mas não existe, literalmente não existe essa cópia, esse manuscrito, essa evidência. Mas eu teria problema se o Novo Testamento, daqui 10 anos, se descubra essas cópias, esses manuscritos mais próximos do original, mais antigos, essa evidência manuscritológica ou manuscrito em si, eu não teria problema nenhum, porque nosso estudo caminha de acordo com a questão da evidência. Mas o Novo Testamento, e aí vem uma coisa, o Novo Testamento, ele deixa de ser um documento judaico por ter sido escrito em grego? Ele não deixa de ser. Ele não deixa de ser. Por exemplo, se eu quiser escrever um artigo em inglês hoje aqui, publicar no meu blog, ou quiser publicar numa revista científica, sei lá, de qualquer país, ele deixa de ser um documento. Por exemplo, vou contar aqui a história dos carecas do ABC, por exemplo. Vou escrever um artigo contando a história dos carecas do ABC e, sei lá, a evolução do movimento skinhead no Brasil. Pronto. Escrevo o artigo em inglês e publico no meu blog, ou publico numa revista inglesa. Esse documento deixa de ser brasileiro? Deixa de ter sido feito por um brasileiro? Não deixa. Não deixa de ser feito por um brasileiro. A mesma coisa é com o Novo Testamento. Os autores, ou, por exemplo, no caso, a história de Jesus, os 4 evangelhos especificamente, eles acontecem todos em Jerusalém. Só que ele é redigido em grego. Mas por ter sido redigido na língua grega, ele deixa de ser um documento judaico?
Não. Ele deixa de ser um documento judaico do primeiro século? Não, não deixa. Paulo, ele era um judeu helenista, se torna cristão, um cara que mais escreveu o Novo Testamento, né, cerca de 13 a 14 cartas que temos do Novo Testamento, foi ele que escreveu. E ele escreve para um público, né, para os cristãos primitivos, ele escreve para Corinto. Ó, veja só, ele manda uma carta para Corinto, numa igreja que ele fundou, uma carta aos Coríntios, mas ele deixa de ser um documento judaico por causa disso? Não, não deixa. Mas em que idioma ele foi escrito? Em grego. Por quê? Porque Paulo falava grego. Eu tava lendo Atos, cara, Paulo falando, acho que na língua sirineu, ele falava sirineu, alguma coisa assim, ele falava um idioma doido lá. Eu lendo o livro de Atos, eu falei, caraca, mano, Paulo era mais bravo do que eu imaginava, né? Ele falava vários idiomas. Então, e eu vou gravar um vídeo sobre isso, pela evidência linguística. Por que Paulo falava vários idiomas? Já tenho várias explicações aqui no canal, mas essencialmente. Então, o que acontece? O Novo Testamento, ele foi os 4 evangelhos, ele não deixa de ser judaico por ter sido escrito em grego. Paulo não deixa de ser judeu porque ele tinha cidadania romana. Paulo não deixa de ser judeu por escrever em grego. Pelo contrário, historicamente, você vai ter judeus escrevendo em grego. Filo de Alexandria, Joséfo, você vai ter a própria Septuaginta, né? E deve ter mais algum outro documento que eu desconheço, mas você tem documentos manuscritos do Mar Morto, né, em Jerusalém. Não foi só achado manuscrito em hebraico, manuscrito do Mar Morto. Foi achado documento em grego também, né? Documentação grega. Então, escrito em grego. Então isso deixa de ser uma documentação judaica do primeiro século? Não deixa de ser. Ah, mas estava em grego. Foda-se, não deixa de ser. A evidência, né, não deixa de ser. Entende? Então, o que acontece? Essa galera, eles tentam espiritualizar a língua. Achar que para ser judeu só se fala hebraico. Não. Ser judeu não é falar hebraico. Você tem uma porrada de judeu que não fala hebraico. Oh, meu Deus, Ou você acha que todo judeu sabe hebraico? Pelo amor de Deus, cara. Tem cara que é descendente de judeu, sobrenome judeu, traço judeu, teve avô perseguido na Segunda Guerra Mundial, o cara não fala uma palavra em hebraico, pô. Sequer fala uma palavra em alemão. O cara é descendente de judeu, né? Porque ser judeu também não é só a religião, é a nacionalidade. Né? Mas ele não deixa de ser judeu. Ah, mas o cara é judeu, ele fala hebraico. Não fala, não é todo judeu que fala hebraico. Não é todo judeu que segue à risca a religião. Na verdade, você tem vários tipos de judaísmo, né? Se falar de judaísmo hoje, é a mesma coisa que falar do cristianismo, é a mesma coisa que falar do espiritismo, é a mesma coisa que falar não existe uma religião oficial. Oh, judaísmo ortodoxo, não existe isso. Existem várias linhas de judaísmo. Simples. Qualquer pessoa que estuda sobre o judaísmo sabe disso. Que você pega o judaísmo do primeiro século, que é o chamado judaísmo do Segundo Templo, ele é diferente do judaísmo medieval. Completamente diferente. É completamente diferente. É muito diferente. Você olha para os relatos neotestamentários, relatos de Flávio José. Eu vou tomar como referência essas 2 obras porque elas são as mais conhecidas. Você olha para o judaísmo do primeiro século, você tinha fariseus, você tinha saduceus, você tinha zelota, você tinha o essênio, né? Você tinha todos esses grupos judaicos, um diferente dos outros, que viviam brigando entre eles. O livro de Atos demonstra muito isso. Né? Você pega o próprio Flávio Joséfo, ele tenta aproximar as seitas judaicas com seitas filosóficas gregas, né? Aproximar dos gregos romanos, porque Joséfo tinha essa intenção. Ele tenta fazer essa aproximação, né? Então, mas você percebe que é diferente do judaísmo de hoje. Tem judeu hoje que acredita em reencarnação. Tem judeu que acredita em reencarnação. Você acredita nisso? Tem judeu que está mais próximo de alguém que pratica a Umbanda do que alguém que pratica o cristianismo. Tem judeu hoje que tem essa questão. Ai, mas não sei o que. Tem. É só estudar.
Porque o judaísmo, como qualquer religião, ela é uma religião bem diversificada. Né? É bem diversificada. Assim como o próprio cristianismo. Então, quando o cara te vende um judaísmo ortodoxo na internet, saiba que ele está tentando te enganar. Saiba que ele está tentando te enganar. Né? Simplesmente isso. Né? E te enganar, não porque ele queira, talvez porque ele seja um imbecil mesmo. Talvez porque ele seja um imbecil mesmo. Essa pessoa, ela não sabe nada sobre o judaísmo, mas ela está tentando te empurrar um pensamento ortodoxo que ela ouviu de alguém, ou que ela já tem como pessoa, porque o brasileiro é muito disso, né? O cara às vezes é um cachaceiro, se torna evangélico, e aí ele vira um radical evangélico da noite pro dia. Isso é muito comum. Só que da mesma forma que ele era um radical evangélico, ele se converte ao judaísmo, ele descobre que o Novo Testamento, que Jesus era judeu e ele decide virar judeu. Da mesma forma que acontece do cara que era cachaceiro virar evangélico, o cara que era evangélico do nada vira um judeu ultra ortodoxo, uma barba desse tamanho, né? E apregoando que um monte de coisa, né? Acontece. E às vezes esse tipo de pessoa, ela em vez de fortalecer, de crescer, né, de fazer a espiritualidade crescer, ele começa a deflagrar várias... E veja, ó, o que eu estou falando aqui não é direcionado a ninguém, tá? Não estou falando isso direcionado a ninguém. Estou conversando um fato sociológico que é muito comum na mentalidade do brasileiro. Então começa a deflagrar um monte de coisa, porque agora ele descobriu... E quem deu essa ideia foi um amigo dos apoiadores, o Graça, né? O Graça, ele fez esse comentário e eu achei por interessante, eu estou replicando ele aqui. Né? E começa a deflagrar que a ortodoxia que ele agora acredita, né? Porque ele tem a nova revelação. Né? Então é muito triste isso. Porque se você faz um estudo sério sobre o que é judaísmo, sobre o que é isso, o que é aquilo, você vai perceber que é muito mais profundo. Pentecostal não é só falar em línguas. Ser católico não é só adorar imagens. Né? Ser adventista não é só guardar o sábado. Ser judeu não é só colocar um kippá na cabeça, deixar a barba crescer e pagar de judeuzão na internet. Não é isso. Historicamente é muito mais amplo, é muito mais complexo, é muito mais profundo. E aí você tem esse tipo... Você pega aquele tipo de cara que está tentando apregoar um judaísmo ortodoxo aqui na internet, né? Na internet, ou seja na rua, ou seja lá onde for, ele tenta apregoar esse judaísmo ortodoxo que ele inventou da cabeça dele, sem conhecer o mínimo da religião em si, ou do desenvolvimento religioso. Sem saber do desenvolvimento religioso. E aí ele fala o quê? Que o Novo Testamento não pode ter sido escrito em grego, porque grego era a língua de pagão. E que o Novo Testamento tem que ser escrito em hebraico. Detalhe, o alfabeto hebraico, ele foi desenvolvido com base no alfabeto fenício, que era um alfabeto de um povo pagão. Né? Esquece isso aí, né? Isso o cara não te conta. Por quê? Porque o cara não estudou o mínimo de história, não estudou o mínimo sobre o próprio povo que ele visa interagir, não estudou. Né? Como se usar uma língua implicasse em aceitação da religião. Tava conversando com o Itachi, pós-live, depois que acabou a live que eu fiz com o Itachi, Macedão Sem Kippá e o professor Fabiano. O Itachi falou, cara, dentro da Mishnah você tem palavras gregas e palavras latinas escritas em caracteres hebraicos. Você tem a influência do grego e do latim dentro da língua hebraica na Mishnah. Só que o judeu o judeu de internet, ultra-ortodoxo, que tenta te empurrar as verdades, ele não vai te falar isso. Porque ele também não sabe. Porque ele é um ignorante guiando outro ignorante. E reforço o comentário aqui no vídeo. Não é direcionado a nenhuma pessoa. Eu estou falando de maneira geral, porque isso é um traço da personalidade daquele brasileiro. Do brasileiro. O brasileiro, ele se torna... Eu me lembro quando eu me tornei... Quando eu me tornei adventista sétimo dia, mano, eu queria sair falando pra todo mundo. É normal isso aí. Todo brasileiro já passou por isso. O cara até ontem tava bebendo, fumando e cachaçando e querendo pegar tudo os viados da rua. Do nada ele virou evangélico.
Agora é o santo da família. Não é? Você não tem um parente que foi desse jeito? Do nada virou um santo. Aí agora, do nada, o maluco descobriu o judaísmo. Né? O judaísmo, sei lá, messiânico. Né? Não quero ofender nenhum judeu messiânico aqui no canal, não é a intenção. Do nada o cara ofende, o cara vira um judeu que acredita no Messias e que fala que a língua hebraica é a língua sagrada. A língua hebraica nunca foi a língua sagrada dos judeus, pô. Nunca foi. O judeu nunca teve problema com isso. Na verdade, eu vou falar essa questão no próximo vídeo, usando por base o próprio conceito linguístico. Né? Então, o que acontece? Aí você tem essa argumentação idiota de que o Novo Testamento, para ser um documento judaico, ele necessita ser escrito em hebraico. E não precisa. Primeiro porque o hebraico, a informação que eu tenho, o hebraico ele já não era falado no primeiro século como o português. Ele já era uma língua mais de uso litúrgico. A língua corrente do dia a dia era mais o aramaico. Mas como o aramaico e o hebraico é muito parecido, não havia tanto problema. Então, possivelmente, se o Novo Testamento fosse para ser redigido, ele poderia ser redigido em aramaico mesmo. Né? Tanto que, olhando para o texto grego e buscando alguns acontecimentos, muitas palavras, Abba, Pai, Eli, lama sabachthani, não é do hebraico, são do aramaico, né, que é o do uso corrente da fala do povo daquele dia. Então, você tem algumas transliterações ali, que advém mais do aramaico do que do hebraico em si. Então, se eu fosse defender alguma coisa, é que o Novo Testamento teria sido originalmente escrito em aramaico. E é o que faria mais sentido, não em hebraico. Mas o cara ele usa esse argumento para dizer, não, por Jesus ser judeu, ele teria que o Novo Testamento teria que ser escrito em aramaico. E ignorar todas as fontes documentais. Não estou falando de religião, estou falando de fonte documental. Fonte de que você tira informação. Tipo assim, isso aqui é um documento aramaico do primeiro século, tá ligado? Isso aqui é uma fonte. Não quero saber se foi achado em Jerusalém, ou Israel, ou na Palestina, em Gaza, alguma coisa, em Decápolis, onde era Decápolis, um documento do Evangelho de Mateus escrito em aramaico. Não tem. Datado do segundo ou do primeiro século. Não tem. Então, assim, não estamos falando de religião, estamos falando de documento. Coisa que você pode olhar, ler e extrair informação. Você não tem isso. E aí o cara inventa uma teoria, eles inventam essa teoria, eles sacralizam uma coisa que dentro do próprio judaísmo nunca foi sacralizado, ignora que os próprios judeus, ao longo do tempo, eles sofreram influências de outras línguas, de outros povos, de cultura, né? Tipo, o cara ignora. Por quê? Porque a mentalidade dele é tão pequena, em geral, a mentalidade dessa pessoa é tão pequena que ela não consegue enxergar que havia outros tipos de interações, ou que outras interações aconteceram, e que ele na cabeça dele isso é impossível de acontecer porque era a aproximação do paganismo. Conta outra, né? Porque pra mim isso não cola. Para qualquer historiador, para qualquer teólogo decente, para qualquer pessoa que pega um estudo, faz uma análise, né? Não cola, né? Evidencialmente não cola. Então, essa pessoa ela começa a mentir, porque ela começa a inventar coisas da cabeça dela, e a gente tem que vir aqui explicar, né? Por quê? Porque essa onda ela já acontece, como eu disse, há uns 10, 12 anos já dentro do Brasil. É uma onda que acontece há uns 10, 12 anos no Brasil e logo passa. Por quê? Porque hoje nós temos mais acesso à informação, temos acesso a pessoas falando igual eu, não igual eu, mas melhor do que eu, explicando, tá? E eu não teria problema nenhum que se o Novo Testamento tivesse sido redigido em aramaico ou hebraico, não tem problema nenhum. Só que a evidência manuscritológica, histórica, né? O próprio Novo Testamento ele vai ser voltado, no período que ele é escrito, você já tinha mais gentios dentro da igreja do que judeus convertidos, né? Já tinha gentios,
O Novo Testamento começa a ser escrito e redigido no ano 60 depois de Cristo, quando Paulo já fazia mais de 20 anos fazendo trabalho missionário. Corinto é um exemplo, Roma, Tessalonicenses, onde fica Tessalônica? Né? Onde fica Tessalônica? Então, você tem o Evangelho, o Apocalipse de João é escrito no ano 90 a 100. Né? João tem a visão de Pátmos, uma ilha grega, uma prisão grega, né? Uma ilha que servia como prisão do Império Romano, uma prisãozinha assim que ninguém entrava e ninguém saía sem autorização dos romanos, né? Então era uma prisão mesmo, literalmente. E assim, então, por que ele redigiria em hebraico ou aramaico um documento no final do primeiro século da era cristã? Por que ele redigiria se dentro desse período a maior parte da igreja já era gentílica? Se a maior parte dos convertidos já eram gentios e não eram cristãos. Não eram judeus que falavam hebraico e aramaico. Então, tem coisas que a gente precisa só parar um pouquinho e pensar. Opa! Se os evangelhos tivessem sido escritos no ano 30, né, no momento em que Jesus estava vivo, ali tivessem sido escritos ali, pode ser que tenha sido escrito algum esboço nesse período, mas se tivesse sido escrito nesse período, talvez eu concordaria. Mas não, eles são escritos no ano 50, 60, 70, 90, né? São posteriores e no período de que a igreja já era mais gentia. E qual que era a língua do gentio? O grego, que é a língua corrente. O grego era a língua universal. O grego era a língua universal. E aí, vai discutir com a questão histórica, com o contexto? Não dá para discutir. Não dá para discutir. Você pode acreditar no que você quiser, mas você não consegue ignorar os fatos. Não consegue ignorar o que tem a comprovação histórica. Ok, professor Euclair, mas e se descobrir esse manuscrito lá, uma cópia do Evangelho de Lucas, ou do Evangelho de Mateus, ou do Evangelho de Marcos, metade do Evangelho de Marcos em aramaico do segundo século, no primeiro século, por exemplo. No aramaico, aramaico palestinense do segundo século, do primeiro século. Né? Teria que ser mais do primeiro século em si. Aquele aramaico que Jesus falava, uma parte do Novo Testamento, uma carta de Paulo escrita. Isso iria mudar algumas concepções, mudar alguns parâmetros, seria mais luz para o entendimento do Novo Testamento, porque quanto mais evidência a gente tem, melhor fica, mais claro fica. Algumas teorias linguísticas seriam desenvolvidas, fortaleceria um ponto aqui, enfraqueceria um outro ponto lá, mas não mudaria muita coisa. Não mudaria muita coisa. Né? Não mudaria muita coisa. E assim vai. Então, o que falta nesse povo, principalmente nesses doidos de internet, é um pouco de vamos estudar, vamos olhar para a história, vamos olhar para a evidência. Mas o Novo Testamento é escrito em grego. Não, isso é coisa de romano. Cara, isso é o argumento mais imbecil. O Novo Testamento foi escrito, boa parte dele, por judeus, né? Mateus, as cartas de Paulo era judeu, o Apocalipse, e assim vai, né? Acho que Lucas ele já era grego, né? Lucas ele já era discípulo de segunda geração, ele era discípulo de Pedro, se eu não me engano. Lucas faz uma pesquisa, escreve muito bem o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, num grego muito bem trabalhado, bem literário. Então, assim, mas não deixa de ser documentos que revelam a natureza de um judaísmo das religiões daquele período. Não deixa de ser. Assim como Joséfo, que não era cristão, mas era judeu, Joséfo, quando ele escreve as guerras judaicas, as cópias mais antigas que nós temos é em grego e latim, mas primariamente em grego, ela não deixa de ser uma obra literária judaica do primeiro século. Ela não deixa de ser uma obra judaica porque foi escrita em grego. Ela não deixa. Mas ela teria que ser escrita em hebraico para ser uma obra judaica. Não, ela não deixa de ser uma obra escrita por um judeu, uma obra judaica que conta a história do povo por ser escrita em grego. Não deixa. Não deixa. Assim como Filo de Alexandria, que era um judeu egípcio, ao escrever seus tratados de filosofia, suas discussões, não deixa de ser judeu. Não deixa de ser uma obra judaica do primeiro século antes de Cristo. Não deixa.
Só que os caras acham que para o Novo Testamento ser uma obra, ser concebido como uma obra judaica, precisa ser escrito em hebraico. É a maior imbecilidade. É a maior imbecilidade que alguém pode dizer. Diante da evidência, diante dos vários contextos. Históricos e discussões. Não deixa. A pessoa não deixa de ser. E antes que algum, pode ser que tenha algum judeu aí que não é cristão, não estou falando de messiânicos, nada, pode ser que algum judeu assista esse vídeo, não, mas o Novo Testamento não é uma obra judaica. Pode não ser uma obra judaica da Idade Média que você está lendo, pode não ser um rabino da Idade Média que você costuma ler, mas que é um documento judaico do primeiro século, isso aí é comprovado historicamente. Aí nós não vamos discutir outra coisa, nós vamos discutir outro ponto. Tá? Mas mas o cristianismo não é judeu. Bem, os primeiros cristãos eram judeus. O cristianismo, historicamente, é uma seita judaica. É claro que já no primeiro século os judeus rechaçam esse grupo novo, né, os nazarenos, os cristãos, rechaçam eles das suas sinagogas, eles começam a comungar dentro da própria casa, das próprias casas entre eles, e aí eles vão crescendo e se distanciando dos judeus, que também dava muito trabalho para o Império Romano, né, meu? Para Tito ter que ir lá destruir Roma, destruir Jerusalém no ano 70, é porque os judeus eram bem pacifistas, né? Vocês eram muito pacifistas, não fizeram nada para os romanos ir lá destruir Jerusalém, né? Então, a gente até entende, olhando para a história, por que o cristianismo se distanciou dos judeus, né? Então, é um assunto bem interessante também. E um abraço, espero que esse vídeo tenha ficado legal, mas não é a língua que define não é porque o Novo Testamento foi escrito em grego que ele deixa de ser uma obra judaica. Não é porque José escreveu em grego que ele deixa de ser um autor judeu. Não é porque Filo de Alexandria escreveu seus tratados filosóficos em grego que ele deixa de ser um judeu. Não é porque Paulo escreve carta aos Coríntios que ele deixa de ser judeu. Não. Pelo amor de Deus, gente. Vamos usar a cabeça, né? Um abraço. Eu, Clair, à disposição. Espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, deixe seus comentários, enriqueçam. Se tiver alguma pergunta, pode perguntar aqui. Para mim é sempre um prazer estar ajudando vocês. Um abraço e fiquem com Deus.